Senhor Deus, Pai querido e amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua paz, pelo teu sustento e pela tua provisão derramada sobre nós, Pai. Te agradecemos, te louvamos e te glorificamos porque tu és um Deus tremendo, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação e de toda adoração da nossa parte. Te agradecemos, Deus. E lhe pedimos agora, em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, estar sendo conosco nesse período que estamos aqui no movimento Dorcas, ó Pai. Que tu venha, Senhor, estar sendo conosco, falando aos nossos corações aquilo que tu tens para nós, nos dando a tua palavra, nos dando a tua bênção, nos dando a tua graça, que nos momentos de comunhão que se seguem, Senhor, logo após a tua palavra, Senhor, possa ser momentos de paz, de graça e de descontração, Senhor, entre as irmãs, e de comunhão, ó Pai, e que em tudo o teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. Usa a tua palavra e fala aos nossos corações o que tu tens para nós. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia. Bom, depois da festa do pijama, estamos todos aqui. Vamos lá. Eu confesso para as irmãs que eu tinha preparado um outro texto, mas no caminho o Espírito Santo me incomodou para que eu mudasse. Fica próximo, mas está lá em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 até o final do capítulo, que é o versículo 41. Eu tinha preparado Marcos 4, do 1 até o 10. Mas mudou aí o negócio. Diz assim: naqueles dias, ao anoitecer, Jesus lhe disse: vamos para o outro lado. Então, deixando a multidão, eles o levaram até o barco. Assim como estava, havia outros barcos com ele. Ocorreu um forte vendaval e ondas se arremessavam contra o barco, a ponto de quase submergir. Jesus estava na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que sejamos mortos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: aquietem-se, acalmem-se. O vento se aquietou e houve uma calmaria total. Ele lhes disse: por que vocês estão com medo? Nem mesmo agora têm confiança? Entretanto, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que tem poder e até o vento e as ondas lhe obedecem? Os discípulos andavam com Jesus? Quando ele escolheu, sim. Pelo menos os 12 que estavam com ele. Jesus tinha muitos discípulos, mas os que estavam sempre com ele eram 12, que estavam lá com ele dia e noite, que praticamente dormiam e acordavam ao seu lado. Eles já tinham presenciado vários milagres aqui. Já tinham. Porém, nesse dia, eles tinham visto e andado com Jesus o dia inteiro, e eles já estavam bem cansados, porque eles tinham tido um dia cheio. Uma multidão estava em volta de Jesus, uma multidão mesmo. E aí o que acontece? Eles já tinham passado o dia conversando, falando, ele já tinha falado com parábolas, já tinha tido momentos com a multidão, já tinha tido momentos pessoais com os discípulos. E Jesus sempre conversando com os discípulos e conversando com eles. Chegou um determinado momento, ao cair da noite, eles falaram: olha, vamos sair daqui, vamos atravessar para o outro lado. E provavelmente esse seja o Mar da Galileia, que na verdade é um lago. Tudo bem?
Vocês duas que estiveram lá, acho que tiveram a oportunidade de ver o Mar da Galileia, né? Aquele eu não vou esquecer nunca. Nossa. Ele é um lago, ele é muito bonito, é um lago, tá? E é de águas calmas. Mas no meio da travessia, o que aconteceu? Houve um vendaval. E Jesus estava tão preocupado com isso, e ele devia estar tão cansado, que ele chegou e foi lá para a polpa, que ele fala aqui, é a ponta do barco. Tá ok? Então provavelmente as ondas vinham e batiam contra a polpa. Mas Jesus estava em paz. Porque ele estava dormindo. Nós somos assim? Olha, eu confesso para vocês que domingo eu cheguei em casa, nós estávamos cansados e o pastor tinha pedido para a gente vir ao culto. Eu falei para ele, olha, cheguei em casa, conversei com meu filho, liguei para ele, conversei com ele, vi que estava tudo bem e tal. Filho, você quer que vá aí para Itapevi? Torcendo para que ele não quisesse, para que ele estivesse bem. E aí... tá tudo certo, falei, então nós vamos para a igreja. A Zilda virou para mim e falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Nós vamos para a igreja. Tinha lavado roupa aí, Ela tinha botado roupa para bater e tudo mais. Falei, nós vamos. Eu falei para o pastor que se tivesse tudo bem com o Davi, nós íamos, então nós vamos. Viemos para cá, eu garanto, mas na hora que chegou, eu nem escutei nem o Zezinho me ligando. A hora que chegou, eu virei para ela e falei assim, olha, vamos comer qualquer coisa e vamos cair na cama. Desmaiei. Cansado. Só que muitas vezes, quando nós estamos passando por problemas, muitas vezes até o nosso sono é roubado, não é? O diabo é tão sujo que ele rouba a nossa paz. Mas Jesus tinha uma coisa diferente. Mesmo no meio dessa confusão toda, ele estava dormindo. E Marcos escreve que Jesus estava dormindo aonde as ondas acertavam o barco em primeiro lugar. Vocês já assistiram um filme de algum barco passando por uma tempestade? Já assistiu, Bia? Então, entra água no barco. Além de entrar água no barco, as ondas acertam o barco da onde? De frente. E balança, e agita. E Jesus estava dormindo na frente do barco. Ao ponto dos discípulos chegarem lá e acordarem ele e falar, viu? Está todo mundo aqui morrendo de medo, não te importa que morramos, porque se continuar desse jeito, todos nós vamos morrer. E você aí dormindo. Mais ou menos assim. E nós estamos falando de homens experientes, que estavam acostumados não só com o local, porque eram pescadores e pescavam no Mar da Galileia. Pescavam ali, já conheciam o local. Eram pescadores de longa data. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Homens experientes e não deviam estar passando pela primeira tempestade da vida deles. Mas chegou um ponto que eles viraram e falaram, vamos acordar esse homem aí, porque o negócio está feio, ele está dormindo. Que negócio é esse? Aí Jesus acorda. Lá, versículo 38. Jesus estava na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram, mestre, não te importa que sejamos mortos? E aí Jesus, eu fico imaginando Jesus com toda a calma, levanta, fica em pé no barco, olha para o vento e repreende o vento. Aquietem-se, acalmem-se, e o vento se aquietou, e houve calmaria total.
Parou por aí? Não. E lhes disse: por que vocês estão com medo? Nem mesmo agora têm confiança? E quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com o Espírito Santo e eu falando para ele, viu? Eu falei, mas qual é a ênfase que você quer que seja dada nesse texto? A ênfase é na atitude dos discípulos. Quantas vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, por lutas, e nós tentamos e lutamos com todas as nossas forças, para depois corrermos para Jesus. Nós tentamos com a força do nosso braço. Eu fico imaginando essa cena, eu fico imaginando Pedro, Tiago e João dando uma latinha para cada um, virando para os 12 e falando assim, se vira aí, está entrando água, vai jogando para fora, senão nós vamos submergir, senão nós vamos morrer. E deve ter chegado um momento que as latinhas ou voaram, ou caíram na água, ou não estava dando conta do negócio. E aí Pedro vira para cutucar alguém e fala, vai lá e acorda o sujeito aí, porque o negócio está feio. Porque senão ele vai morrer dormindo. E também fica imaginando Jesus com toda a calmaria, levantando e dando ordem para o vento, aquietai-vos. Então, muitas vezes, quando nós passamos por lutas, por problemas, nós nos esquecemos de dobrar os nossos joelhos e apresentar essas lutas e esses problemas primeiro a Deus. Nós tentamos primeiro dar jeito em tudo. Corremos no médico, corremos nisso, naquilo, tentamos empréstimo no banco. Continua. E tentamos empréstimo no banco, tentamos isso, tentamos aquilo outro. Corremos para os familiares, para depois, na última instância, nós apelarmos para Deus. É verdade ou não é? É real ou não é? Quando nós podemos evitar muitos problemas, muitas frustrações, muitas decepções, se nós primeiro entregarmos na mão de Deus e deixar Deus ser Deus. Eu costumo fazer uma brincadeira aqui, é seu. Muitas vezes a gente tem essa atitude com Deus. A gente vira e fala assim, olha, a minha vida te pertence. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porém, a gente fica segurando a vida aqui, na mão. Os problemas, a mesma coisa. Eu ajoelho, entrego, oro, rezo, deixo as coisas na mão, digo que deixo as coisas na mão de Deus, mas fico tentando, fico procurando. E fico imaginando Deus sentado no seu trono, olhando, só observando. Falar, a hora que você realmente entregar na minha mão e deixar eu ser Deus, eu vou agir. Mas enquanto você está tentando lutar junto comigo, eu vou deixar você bater a cabeça. Porque Deus é um Deus que nos ensina na prática. Ele não é um Deus que fica na teoria. Ele já nos deu a teoria. Está aqui. Agora Ele quer saber se a gente vai colocá-la em prática. É difícil? Não se é. Quer dizer então que eu não devo procurar o médico? Não, você deve procurar o médico. Quer dizer então que eu não devo fazer aquilo que Ele está dizendo? Deve fazer aquilo que Ele está dizendo que você deve fazer. Mas tem que entregar na mão de Deus e confiar que Ele vai fazer. O que Jesus disse para eles?
Versículo 40. E eles lhe disse: por que vocês estão com medo? Nem mesmo agora tem, na minha Bíblia, que é a do hebraico, está escrito, tem confiança. O que está escrito aí na sua, Meire? 40. Você vai enxergar. Nem mesmo agora. Espera um pouquinho. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Não tem fé. A minha está escrito, ainda não tem confiança nenhuma em mim. A minha e a sua é praticamente a mesma coisa, porque elas são mais fiéis ao hebraico, tá ok? No hebraico não existe a palavra fé, existe a palavra confiança, tá ok? E eles estavam apavorados, mesmo depois de terem visto aquilo, de terem vivido aquilo, eles ficaram apavorados. Em vez deles ficarem em paz porque tinham sobrevivido àquela confusão toda, porque a luta tinha passado, eles estavam com medo ainda. Medo de quê? O que vocês acham? De morrer. De morrer? Não. Não? Da O tempestade. medo de morrer já tinha passado, o medo da tempestade já tinha passado, porque eles acalmaram. Eles ficaram com medo daquilo que Jesus fez. Eles se perguntavam uns aos outros: quem pode ser este que até o vento e as ondas obedecem a ele? Ué, mas eles... Mas ele já não sabia que... Desculpa, amigo. Não, pode falar. Que Jesus... Que Jesus não eram os discípulos que estavam com ele? Sim. E como que eles, com medo do que o pai ia fazer? E nós somos diferentes hoje? Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, sabemos o que Deus faz, o que Deus pode fazer, e quando acontece algo sobrenatural, nós duvidamos. Ah, mas se Deus estivesse do meu lado, eu vendo ele, eu não teria medo. Será? Será? Não. Quando meu pai está do meu lado, eu não tenho medo de nada. Meu pai. Porque nós sentimos segurança, nós sentimos confiança, mas muitas vezes o sobrenatural acontece nas nossas vidas e nós nos assustamos. É ou não é? Mas Vou você está citar- passando uma situação de medo, de preocupação, você ora e você fica tranquilo? Eles o quê? Quando você está passando uma situação difícil, você ora, você fica tranquilo? Sem medo? Não. Por quê? Eu oro e fico com medo. Eu estava num barco que Até a situação passar. fica com medo. Você não sabe qual é, o que Deus vai fazer? Será que Ele vai acalmar a tempestade? Será que Ele vai resolver do jeito que eu estou pensando ou Ele vai resolver de um outro jeito? Nós estamos passando Ou Ele por, não vai resolver? por vai algumas deixar? dificuldades. E nós temos orado e apresentado essas dificuldades da igreja diante de Deus. Só que muitas vezes a gente está lutando pelas nossas próprias forças, querendo resolver o negócio. Sim. Eu penso, né, que no caso da gente pedir, a gente tem que ter confiança que vai O acontecer. que vai acontecer? Não pode duvidar. E muitas vezes vai acontecer, e quando acontece, a gente ainda deixa de agradecer a Deus pelo livramento que Ele nos deu. Mas às vezes a gente não é que não confia. Você fica com medo que Deus, você sabe que Ele vai dar uma solução. Só que nem sempre é a solução que Sim, a gente é o que quer. eu ia falar agora. Quando meu genro estava ruim com a Covid, a minha filha, mãe, ora, você vai orar, né? Mas Deus é que vai ver o que ele vai. Quando ele foi, Deus achou que era melhor levar ela embora, ela ficou contra ele. Até hoje ela não adianta nem falar isso pra ela. Eu falei, filha, você tem que Eu já vi isso também. Porque queria que fosse a solução dela. E se ele fosse ficar E a aqui gente, dependente e a gente é de tão alguma coisa, Vilma, a gente né? chega a ser tão hipócrita nesse aspecto que a gente vira e canta assim dentro da igreja: Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para mim.
E o que perdido foi não se compara ao que há de vir. Não é assim? Nós não cantamos isso aqui dentro da igreja? Cantamos ou não cantamos? Aí quando nós pedimos alguma coisa para Deus e Deus faz, se não é exatamente do jeitinho que a gente quer, muitas vezes a gente se revolta. Ah, Deus não me ouve, porque Deus não me atendeu, não sei o que e tal. E eu fico imaginando Deus olhando para a cara de nós, falando assim: viu, mas eu atendi você, eu resolvi o negócio. Pode não ser do jeito que você quer, mas eu resolvi o negócio. Foi isso que os discípulos fizeram. Andavam com ele, estavam com ele, conheciam ele, conheciam os milagres que ele tinha feito. Não tinha sido o primeiro milagre que eles tinham visto. Mas mesmo assim, eles não confiavam. E foi o que Jesus perguntou para eles, viu? Por que vocês estão com medo? A tempestade passou, calmou, aquietou. Aquilo que vocês estavam vendo, aquietou. Agora vocês estão com medo porque eu dei ordem para o vento e o vento se aquietou? Mas eu já não tenho conversado isso com vocês? Que todo poder me foi dado sobre o céu e sobre a terra? Se eu estivesse no lugar de Jesus ali com os discípulos, eu falaria isso para eles. Porque mais para trás, lá no mesmo livro de Marcos, vocês vão ver Jesus já tendo curado a febre da sogra de Pedro, lá no capítulo 1. Já tinha visto Jesus expulsar um demônio lá em Cafarnaum, no capítulo 2. E assim por diante. Já tinha visto Jesus expulsar demônios. Ô Kleber, uma dúvida. Assim, a gente assiste os filmes, né? Já na Bíblia, tudo. Naquela época era maná, né? Que eles faziam, né? Pão, tudo. Não tinha fome. Teve lá os 7 demônios lá, né? Da sangue, o vinho, a água que virou sangue, né? Não tinha fome, certo? Água e vinho. Água e vinho. Eles faziam o maná deles, aquelas coisas. Era fartura. E por que nos tempos de hoje há fome? Na verdade, naqueles tempos também existia fome. Existia uma multidão que muitas vezes seguia Jesus, não por causa da palavra, não por causa dos milagres, mas porque sabia que Jesus não dispensava a multidão sem antes alimentá-la. Tudo bem? Existia fome naquela época, sim. Existia pessoas que não ganhavam, naquela época o dinheiro era o dinheiro romano, né? Para você ter uma ideia, o salário de um dia de trabalho era 1 denário. Tudo bem? Era o salário de um dia de trabalho, correspondia a 1 dia de trabalho. E muitas vezes esse 1 denário não dava para você comer a sua comida do dia. Imagina numa família de 5, 6 pessoas. Então tinha muita gente que ia atrás de Jesus por causa do pão, por causa da comida. Então tinha fome sim, tá ok? Naquela época tinha fome, sim. Existia fartura, mas também existia fome. E é uma coisa que eu tenho conversado com a Zilda sobre isso. Nós temos visto, por exemplo, vou citar o exemplo do Brasil. O Brasil bate recorde de produção agrícola todo santo ano. É recorde em cima de recorde. Pode pegar, nos últimos 10, 15 anos, não teve um ano sequer que o Brasil não ultrapassa a sua produção rural todo santo ano. Mesmo com todas as catástrofes que nós estamos tendo na Terra hoje. E a tendência não é melhorar, a tendência é piorar.
Mas você vai no supermercado, as coisas estão extrapolando os valores a cada dia que passa. Vou citar um outro exemplo, aqui no nosso país, carne. Entrou essa história de tarifaço nos Estados Unidos, eu virei para a Zilda e falei assim, brinquei, né? Conversei com a Zilda, falei, o preço da nossa carne agora vai cair. Pelo contrário, subiu. Ah, mas não está sobrando carne no mercado? Não. Por quê? Porque fechou acordo com os Estados Unidos e com a China, com o México e com a China. Ultrapassa em 40% o mesmo montante que eles vendiam para os Estados Unidos. Mas ainda continua saindo do Brasil? Continua saindo do Brasil. Só deixou de ir para os Estados Unidos, agora vai para o México e vai mais carne para a China. Eu achei que não fosse. Por quê? Porque a palavra diz no livro de Apocalipse que uma eifa, nos últimos dias, uma eifa de farinha seria vendido por algo extraordinário. Por que João escreve como uma eifa de farinha? Porque era a medida da farinha que eles tinham para sustentar a família por um dia. Suficiente para fazer pão para todo mundo. Suficiente para fazer comida para todo mundo. Então ele coloca uma eifa, uma medida de farinha, seria vendido pelo triplo do preço, mesmo tendo fartura no campo. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós temos fartura no campo, mas existe fome, por quê? Por causa da ganância do homem. Então nós estamos vivendo esses últimos dias, e a palavra ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. É Deus colocando juízo sobre a terra. Ah, mas Deus é amor. É amor, mas Ele também é justiça. E vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Entendeu, viu? Então, mesmo existindo fartura no campo, nós vamos ver o preço das coisas disparando. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias antes do arrebatamento. Você tem ouvido eu falar isso na escola dominical. É a palavra se cumprindo. Lembra que nós estamos estudando o livro de Daniel? Lembra dos sinais que aconteceriam antes? Guerras, anúncios de guerra, um povo se voltando contra outro. Não é o que nós estamos vivendo hoje? É o que nós estamos vivendo hoje. São esses dias que nós estamos vivendo. Tá ok? Mas o que importa é que aqui Jesus, os discípulos olharam para Jesus e ficaram com medo daquilo que Jesus tinha feito. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus para que Deus nos conceda alguma coisa, e quando Ele nos concede, nós nos revoltamos contra Deus. Por quê? Porque não foi do jeitinho que eu queria. Não foi da forma que eu queria. Eu vou usar seu exemplo, tá bom? Eu lembro que a Zilda, logo quando nós começamos a namorar, que nós nos conhecemos, isso eu fiquei sabendo depois que nós casamos, tá, irmão? Ela casou primeiro para depois me contar isso. Ela achava que ela não ia casar, mesmo pedindo para Deus um marido. E aí eu falei para ela, Deus te deu o pacote completo, porque a gente sempre sabia, desde na nossa época de namoro, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde o Nicolas ia vir morar com a gente. Eu falei assim, olha, você achou que você não ia casar, Deus te deu um marido. Pode não ser do jeitinho que você quiser. Ela até brinca, ela falou assim, eu pedi um príncipe, Deus me deu o sapo. Eu falei, e aí? Ela me beija até hoje tentando transformar em príncipe, viu? Essa é a intenção dela. Ela acha que eu não sei, mas essa é a intenção dela. Falei, filha, se casou com o sapo, vai ter que se contentar com o sapo mesmo. Então tá aí. Então tem. Ela falou, você achava que não ia casar, casou. Você achava que você não ia ser mãe, você é. Falei, Deus, é bom? É bom. Pode não ter saído o príncipe que você imaginava, mas tá aí.
Entendeu? Mas tem pessoas que não têm esse tipo de atitude. E é o que estava acontecendo com os discípulos. Então o Espírito Santo me incomodou de conversar com vocês da atitude dos discípulos, não dos milagres de Jesus, porque esse nós já sabemos que ele faz, basta nós termos confiança nele. Mas muitas vezes Deus nos dá uma resposta e ela não é bem aquela que nós queremos. Eu orei bastante sobre a noite do pijama. Eu escutei gente dizendo assim, falando assim, mas vocês vão continuar aqui, mesmo tendo acabado a luz? Vamos, vamos sim. Nós passamos, eles estavam tudo Vamos sim. Por quê? Porque a luz vai vir. Eles estavam arrumando. Logo apareceu 3 luminárias, 3 luzes de emergência, que nós usamos e tudo mais e tal. Aconteceu a noite do pijama, só não aconteceu a baladinha gospel com a molecada lá em cima, só não foi melhor porque eles já estavam tudo cansado. Entendeu? Foi bênção. Foi bênção, mesmo no meio das dificuldades. E sabia, Lídia, que eu agradeci até pela falta da luz. Eu agradeci a Deus depois, na segunda-feira, eu agradeci até pela falta da luz. Eu falei, porque a molecada brincou até umas horas. E dormiu que nem uns anjos. Deitaram, começaram a conversar um pouquinho dentro do quarto, daqui a pouco você não escutou mais nada. Segundo as más línguas, a não ser o meu ronco. E o peito da Nicole. Viu, Bia? Eles falaram assim, a gente não escutou nada, a não ser o ronco do Clébio, no quarto. Que a pessoa que levantou essa calúnia também estava mentindo, porque ela desmaiou primeiro do que eu, e eu vi. O meu cachorro ali ronca e dá no pé de mim, não. Minha cachorra ronca, na sala, deitada no sofá da sala, a bicha ronca. E acho que sonha também. Então, nós agradecemos, temos que ter um coração grato a Deus. Queremos viver o extraordinário? Queremos ver coisas extraordinárias acontecendo? Queremos. Mas nós temos que ser gratos também nas pequenas coisas. Por isso que Deus fala, ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Agradecemos a Deus em todas as coisas. Amém? Amém. Tudo bem? Então, quando Deus operar o extraordinário na sua vida, esteja preparado. E seja grato. Mesmo não sendo aquilo exatamente da forma que você quer. Por quê? Porque Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. E muitas vezes nós não sabemos qual é o melhor para nós. Nós imaginamos que o melhor para nós é uma coisa, mas Deus tem outra. Amém?